Aleluia. Graças a Deus que nós não dependemos de tecnologia para estarmos aqui, não é? Aleluia. É claro que a gente espera que saia da forma que ensaiou e tudo, mas o importante é Deus receber a nossa adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A minha esposa estava dizendo que nunca mais ela passa a virada de ano fora da igreja. Nunca mais é tempo demais, né, irmãos? Aleluia. Só Deus sabe o dia de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas é muito prazeroso nós estarmos aqui reunidos com vocês. Louvado seja Deus. E sabendo que o nosso Deus tem nos honrado até o dia de hoje. Aleluia. Está também a Clarinha, o Diego, amém? Diego, né? Diego, né? O Diego, o Vitão cresceu, o Vitão, hein? Glória a Deus. Tá um monte de os meninos, meus sobrinhos estão todos aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente passou um ano assim bastante apurado. Esse ano foi muito difícil. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos agradecer também pelo ano de 2025, né? Aleluia, porque a nossa presença aqui é sinal de que o Senhor nos sustentou em suas mãos e nos deu vitória para que nós pudéssemos atravessar esse ano turbulento e mais um ano aí de luta, de batalha, de guerra espiritual e conseguimos alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Parece algo melancólico falar isso, né? Aleluia, mas não é nada disso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de gratidão. Aleluia. Foi a palavra que ardia em meu coração quando eu meditava um pouquinho nesse texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quem tem a sua Bíblia aí, abre para que possamos acompanhar a leitura. Pode ficar sentadinho mesmo aí. Aleluia. O duro vai ser entrar em espírito com esse cheiro batendo em cima desse altar, né? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já tem gente agendando a academia para o começo do ano aí, né? Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aleluia, Pai. Às vezes nós somos tendenciosos a passar por lutas e querer culpar a Deus pela situação que estamos vivenciando, né? Mas se a gente for olhar lá para a cruz, o sacrifício que foi feito por cada um de nós, amém? O sofrimento que Jesus passou lá, o nosso não é nada, amém? O nosso não é nada, aleluia. E Deus nos deu essa capacidade, o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar em qualquer circunstância, não é? Ainda mais servindo a Deus com alguém na nossa retaguarda que simplesmente pelo poder da sua palavra Ele fez com que todas as coisas passassem a existir. Então a gente se sente mais motivado ainda a continuar lutando até o fim, porque a palavra de Deus diz que a coroa da vida eterna é para aquele que permanecer até o fim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram aí 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, queridos? Apenas esse versículo, amém? Amado Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai querido, mais uma que o Senhor nos concede. Estamos aqui nesse altar para ministrarmos a Tua Palavra. Eu quero ser breve, aleluia, mas que o Teu Espírito Santo possa fazer com que a Tua igreja receba essa palavra em seu coração e pratique em seu dia a dia, Pai, porque nós sabemos que nós não podemos ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas Tiago diz que devemos ser ouvintes praticantes da Sua Palavra, Pai, porque aquele que somente ele ouve a Sua Palavra e não as pratica é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e quando sai logo se esquece de como era. Deus, nos ajuda pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o desejo do meu coração em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Como eu estava dizendo,
eu com todos os problemas que nós passamos, eu tenho um coração grato a Deus, amém? Aleluia. Nós não temos dinheiro, não temos ouro, não temos prata, amém? Mas nós temos uma riqueza assim que nem ouro nem prata pode comprar, que é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós, aleluia, falando através de nós, nos alertando, aleluia, a maneira de que, da qual nós devemos nos comportar, como fazer, como agir, e isso tem trazido bastante contentamento, aleluia, embora às vezes as coisas se apresentem na escala do impossível, Deus ele tem sempre se mostrado assim presente nas nossas vidas, aleluia. Sabe aquele momento lá que você acha que você não vai conseguir, aleluia, mas nos 45 do segundo tempo, pá, Deus entra com providência, Deus traz resposta, aleluia, e a gente sai glorificando ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, porque a condição humana, ela é tendenciosa a nos deixar aflitos, aleluia, aflitos por uma situação que não acontece, uma oração que não vem resposta, aleluia, algo que você quer muito, aleluia, mas você não alcançou ainda, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente vê Deus cuidando de nós nos mínimos detalhes, aleluia, nós falamos como Jesus falou para o apóstolo Paulo, quando estava lá, pediu por 3 vezes que retirasse um espinho, uma enfermidade que ele tinha. Jesus disse: olha, a minha graça te basta, amém, queridos? Então a graça de Deus basta na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. É claro que nós não podemos criar muitas expectativas, aleluia, aliás, expectativas além daquilo que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ou do que nós almejamos, aleluia, mas Deus ele tem assim suprido as nossas necessidades dia a dia, amém, mês a mês, ano a ano, aleluia, só falta ele descer em carne e sangue e dizer: olha, fica tranquilo, aleluia, eu sou Deus da sua vida, eu tenho cuidado de vocês, eu não vou deixar faltar nada na vida de vocês, porque eu sou o Senhor, aleluia, que cuido de vocês nos mínimos detalhes. A Elisa disse aqui que Deus ainda não perdeu o controle da situação e nunca vai perder, amém, queridos? Mas para isso existe uma necessidade de nós termos um coração gratos, aleluia, agradecidos a Deus, aleluia, não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele representa na nossa vida, que é salvação, vida eterna, aleluia, e nós aguardamos ansiosos o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, aleluia, a igreja preparada, adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para estarmos com o Senhor para sempre. Esse dia será um evento glorioso, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então aqui, nesse texto que nós lemos aqui, um dos pilares aqui da prosperidade bíblica é a gratidão, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, até porque nós já estamos no final desse ano, mais um motivo de nós sermos gratos a Deus, aleluia, que nós conseguimos atravessar por tudo isso e estamos aqui adorando a Deus. Vamos passar aí de 2025 para 2026 louvando a Deus na beleza da sua santidade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui gratidão não é ignorar os problemas como se eles não existissem, louvado seja o nome do Senhor, mas é tratá-los de maneira diferente, porque problema todo mundo tem, e a Bíblia nos ensina através do apóstolo Paulo que nós devemos buscar, aleluia, fortaleza em Jesus Cristo, em Deus, para que possamos vencer todos esses obstáculos. Se nós olharmos lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus vai nos dizer: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quem te fortalece para passar pelo momento de tribulação é Jesus Cristo, é o nosso Deus, esse Deus que nós passamos por essas portas todos os dias de culto e rendemos gratidão a Ele, louvores a Ele, aleluia, um culto consciente, racional, oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, amém? Então Paulo nos ensina aqui através desse versículo bíblico, aleluia, ele nos encoraja a buscar fortaleza em Deus, para que possamos superar esses momentos de tribulação que temos passado. Queridos, eu sempre dizer para você uma coisa, aleluia, não crie muita expectativa que as coisas vão melhorar,
aleluia, eu digo em todos os setores da nossa vida, aleluia, eu vejo assim o cuidado de Deus todos os dias, aleluia, a preocupação de Deus para nos manter na presença dEle, porque olha, a situação, o cenário é caótico. Então tudo que nós temos visto nos últimos dias que está acontecendo, aleluia, ao nosso redor, nos nossos olhos, não precisa ser muito esclarecido para entender que a palavra de Deus ela tem se cumprido todos os dias, aleluia. Então não crie muita expectativa no homem, no seu governo, aleluia, na sua parentela mesmo, louvado seja o nome do Senhor, até as pessoas as quais você deposita a sua confiança e se espelha nelas, aleluia, porque a Bíblia diz que os dias são maus, aleluia, haveriam dias tenebrosos na terra, louvado seja o nome do Senhor, aonde as pessoas que não estiver com sua vida, aleluia, arraigada na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Deus, com uma base sólida, louvado seja o nome do Senhor, com certeza vão sucumbir, vão perecer. Então Deus ele tem preparado as igrejas com padrões bíblicos de comportamento, para quê? Para orientar, aleluia, os remanescentes do Senhor, que deram ouvido à palavra de Deus e gastam o seu tempo em estar no espaço físico de adoração como esse, aleluia. Então Deus levantou homens, mulheres, aleluia, dotadas de sabedoria, para orientar a igreja que os dias são maus, aleluia, e que nós precisamos permanecer firmes naquela promessa que Jesus fez. Olha, eis que cedo venho e comigo trago o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Olha, eis que estou às portas e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, aleluia. E a palavra de Deus diz que, louvado seja o nome do Senhor, a vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja será algo repentino, no fechar e abrir de olhos. E como estará a igreja para aguardar nesse advento, aleluia, que nós aguardamos tão ansiosos, porque eu vou ser bem sincero com você, eu já não aguento mais viver nessa terra, aleluia, porque se o homem não vigiar na terra, aleluia, ele acaba se corrompendo, pastor Afonso. Louvado seja o nome do Senhor, porque os entretenimentos são tantos, os pratos são tantos, aleluia. Se a gente não tiver firmado na verdade que um dia transformou a nossa vida, nós sucumbiremos, nós nos entregaremos, aleluia. E o adversário ele é paciente, ele tem colocado pratos diante dos olhos dos cristãos, aleluia, para afastar eles do verdadeiro propósito, que é adorar a Deus, servir a Deus, conhecer a Deus através das Escrituras e posteriormente alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então, prosperidade bíblica no hebraico, queridos, louvado seja o nome do Senhor, significa sucesso, experimentar abundância, indica o quê? Um caminho abençoado por Deus. Então, prosperidade bíblica, aleluia, não diz respeito a dinheiro, a questão financeira, porque tem muita gente que tem dinheiro e não é próspero. E existem pessoas que não têm dinheiro e vivem momentos de prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Prosperidade não tem nada a ver, aleluia, com dinheiro, com questão financeira, mas tem a ver com completude, com harmonia, ter tudo alinhado para cumprir um propósito na face da terra. Então o seu chamado não foi apenas para ocupar uma cadeira num espaço físico de adoração como esse. Aleluia, quando Deus arrancou você lá do mundo, onde você tinha uma tríplice condenação, você servia ao adversário da tua vida, era ignorante, não tinha conhecimento de Deus, Ele tinha um propósito para a tua vida, irmãos, e Ele vai fazer cumprir esse propósito da maneira dEle, da forma dEle, como Ele quer, da maneira que Ele quer, aleluia, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os projetos dEle são os nossos, aleluia. O que Deus tem para nós, irmãos, são maiores, mais altos, mais elevados, aleluia, e através da tua vida, ainda com a sua limitada condição humana, Deus vai fazer coisas grandes nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isto é prosperidade bíblica, queridos, aleluia, e ela está associada à gratidão, independente das condições externas que nós presenciamos, amém? Então, se você olhar do lado ao seu redor, aleluia, na política, aleluia, na saúde, no governo, louvado seja o nome do Senhor, você vai se sentir desmotivado, aleluia. Graças a Deus, irmãos, que a nossa visão, ela alcança, aleluia, algo maior do que apenas essas quatro paredes
paredes, nós temos os nossos olhos voltados para o alto, de onde vem o nosso socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia, que nós devemos olhar, aleluia, para o alto, de onde vem o nosso socorro, que é de onde vem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia para buscar a sua igreja. Então não é fácil. Fácil não é. Aleluia. A Bíblia nunca disse que seria. Amém? É luta. O reino de Deus é tomado à força. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É pela força que nós nos apoderamos dele. Aleluia. Porque a condição humana, irmãos, ela se sente atraída pelas coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito através da palavra. Quando o pastor cobra a presença da igreja nos cursos de estudo, de consagração, nos cursos de finais de semana, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é para o bem do pastor, é para o seu bem. Aleluia. Tudo que nós fazemos, queridos, não é para mostrar que Deus é Deus, que Ele vai deixar, Ele vai ser mais Deus do que Ele já é. Tudo que nós pedimos para que a igreja faça é com base na palavra, para que você vá bem em tudo que você fizer. Aleluia. Se nós tivermos Deus como base para a nossa vida, nós seremos prósperos nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz aqui em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, olha, de nada estejais solícitos, antes sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ação de graça. E o versículo 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, um coração grato, querido, aleluia, atribui a Deus, aleluia, todas as nossas conquistas. Aleluia, porque se nós, de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, não damos um passo sequer. Aleluia. Mas um coração grato atribui a Deus tudo o que acontece na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Olha, foi permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele está muito presente na nossa vida. Embora os nossos olhos carnais não vejam, aleluia, Deus está aqui. Aleluia. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali estaria o Senhor em nosso meio. Aleluia. Então Deus quer nesta noite que a igreja demonstre um coração grato. Aleluia. Não fique aí questionando, entrando em um profundo estado de lamúria, a própria sorte, choramingando. Não. Se você está vivo, glória a Deus. Se você tem um pão na sua mesa hoje, glória a Deus. Ele tem cuidado de nós, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi escreveu ali, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 100, ele deixava claro que a gratidão é o vínculo da nossa proximidade com Deus. Ele diz assim, olha, aleluia, louvado seja o nome, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, serve ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor, e nos seus atos com gratidão, com ações de graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, a gratidão é o elo entre o planejamento e o sucesso da vida do cristão aqui na terra. Aleluia. O próprio Jesus diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, o último versículo, o último texto do versículo. Aleluia. Ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Está quente aqui, Senhor. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Você até pode ter um potencial incrível de conquistar bens materiais nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pensa bem. Mas teve uma pessoa que essa semana me disse, mas um carro novo, eu não vejo algo sobrenatural nisso. Um bom emprego, eu não vejo algo sobrenatural nisso. Aleluia. Mas se Deus não nos desse, aleluia, saúde para conquistar essas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, desfrutando de vigor, de saúde, aleluia, de um espaço maravilhoso, aconchegante como esse, adorando a Deus, sendo alimentados pela palavra, tem gente lá em estágio terminal, nos hospitais, nas UTIs, pessoas que hoje estão chorando a morte de um ente querido, louvado seja o nome do Senhor. Alguém sofreu um acidente, só mexe com os olhos, ficou tetraplégico. Deus nos deu pernas,
existe Deus, nós falamos Deus, nós oramos Deus, nós cantamos Deus, aleluia, nós pregamos Deus, porque Ele é a razão do nosso viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então já se tornou um hábito no meio dos cristãos. Aleluia, dizer, todo dia no dia 31 de dezembro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pedir coisas para o ano seguinte. Aleluia, não é? Aleluia, não, eu quero isso, não vou começar melhor. Aleluia, vai ser uma bênção, louvado seja o nome do Senhor, como se os problemas de 2025, aleluia, caíssem no esquecimento. Aleluia, irmãos, eu sinto dizer, aleluia, os problemas de 2025 vão continuar em 2026. Aquele boleto que você tem que pagar, aleluia, eles vão estar lá em 2026, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aleluia, então a gente precisa do quê? Aleluia, ou nós mudamos, ou as coisas se repetem. Aleluia, então para que isso se mude, para que a nossa situação mude, nós precisamos que mudar o foco. Aleluia, ao invés de nós vamos entrar em 2026, ao invés de pedir, aleluia, vamos entrar agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos deu até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ou você muda ou as coisas se repetem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou você até vai passar um 2026 pior do que o 2025. Verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então essa é uma noite de gratidão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar aqui alguma sugestão para você antes de falar para você sobre gratidão como um dos pilares da prosperidade. Olha só, nós temos que desenvolver o hábito de fazer um diário de gratidão a Deus. É verdade, Deus. Porque todos os dias, se você for anotar alguma coisa, você tem algo para agradecer a Deus. Chegar no final do dia, entrar em oração e falar: Senhor, muito obrigado, aleluia, por ter me proporcionado fôlego de vida, por ter me permitido abrir os olhos pela manhã, enxergar a criação das tuas mãos. Louvado seja, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo pão na minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo final do dia, irmãos, aleluia, faz um diário de agradecimento a Deus. Você vai ver que vai perceber que faz toda a diferença. Ah, mas eu não vi nada de extraordinário acontecer na minha vida. Aleluia. Faz assim, ó. Respira fundo. Respira fundo. Você pagou alguma coisa por isso? Chame pastor e assai. Você não pagou nada por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os seus batimentos cardíacos, aleluia, que coisa maravilhosa é você chegar no teu lar, aleluia, olhar na tua mesa, ver o pão lá, a tua família ao redor da mesa, se alimentando. Louvado seja o nome do Senhor, com saúde. O meu netinho Gael virou meu amigão. Quando ele me vê, ele já vem correndo e já fala comigo pelo interfone. Aleluia, não tem coisa melhor, irmãos, que nós oferecermos a Deus um coração grato pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Temos surpresas razões para sairmos daqui, queridos, ainda que tudo esteja batendo frente, esteja batendo a prova da nossa vida, ao contrário, é ímpeto. Aleluia, nós temos surpresas razões para sair daqui e dizer: Senhor, só o Senhor é Deus, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro, eu te agradeço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Salmo 92, aleluia, glória a Deus. No versículo 1 e 2 o salmista diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para que de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites louvar a tua fidelidade. No final de cada dia, tira-se um minutinho precioso do seu tempo e agradeça. Faça isso. Você vai sentir a presença de Deus. Vai ver que as coisas vão melhorar. A Rosana tem um louvor que ela gosta muito. Ela diz assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e
e hás de ver, surpreso, o quanto Deus já te fez. Querido, aleluia, nos acostumamos a ser abençoados por Deus. Aleluia, virou a coisa mais natural do mundo. Aleluia, hoje ninguém mais se alegra por um milagre. Hoje ninguém mais se alegra por um pão na mesa. Aleluia, são as mínimas coisas, irmãos. Um coração grato pelas mínimas coisas. Aleluia, que vai trazer contentamento, a presença de Deus para o ambiente, no interior da tua casa, no meio da tua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o outro lado que nós precisamos aplicar. Aleluia. Não somente em 2026, mas por toda a nossa vida. Amém? Aleluia. Lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós. Aleluia. Nós temos uma memória muito curta, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um pensador diz que a gratidão é a memória do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes nós nos comportamos igual o povo lá de Israel, quando saiu do Egito. Amém? Aleluia. Se a gente for olhar em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, vai nos dizer que, aleluia, Deus matou todos os primogênitos do Egito. Aleluia. E sabe o que ele fez? Tirou o povo de lá com um braço, com mão forte, com o braço estendido. O povo saiu de lá louvando a Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando eles se depararam diante do Mar Vermelho, fechado, e ali Faraó e seus soldados atrás deles, aleluia, se esqueceram do livramento que eles tinham recebido do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Certo, o Senhor abre o mar. Após isso, aleluia, eles passam a pés secos. Miriam não se aguenta. Aleluia, ela pega o tamborim lá, começa a bater, começa a cantar, começa a dançar e dizer: só o Senhor é Deus. Olha, abre um parênteses aqui, o que o Espírito Santo está falando forte no meu coração. Aleluia, uma luta, elevação, que vai ser, que dure para sempre. Aleluia, a luta ela vem, passa, às vezes balança o nosso barquinho, louvado seja o nome do Senhor, mas ela vai, a bênção fica, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo, aquele que gasta o seu tempo em adorá-lo, na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi até o final. Aleluia! Até a entrada de poucas pessoas ali na cidade de Canaã. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós teremos um momento de luta, de paz, de alegria e de tristeza. Mas tome cuidado para que esse tipo de situação, aleluia, não faça com que você se esqueça daquilo que Deus já realizou e já proporcionou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho o hábito de dizer até mesmo nas minhas orações: digo, Deus, eu te amo. E de verdade eu amo a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, por pior que a situação esteja, porque servir a Deus é isso. Aleluia. A mídia, ela esculpe ídolos. Aleluia. Mas a luta, a batalha, a guerra, ela forja, aleluia, profeta. Louvado seja o nome do Senhor. É na luta, quando as coisas, a guerra está ferrenha, louvado seja o nome do Senhor, que você vai descer as partes mais baixas da humilhação e buscar a presença de Deus. Aleluia. Auxílio em Deus, força em Deus. Porque quando Paulo disse lá em capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, tudo posso daquele que me fortalece, quer dizer que eu posso fazer tudo. Aleluia. É o tanto que eu posso suportar. Aleluia. Então a luta vem para todo mundo. Dependendo do nosso posicionamento diante de Deus, aleluia, é que vai determinar se nós vamos continuar, aleluia, caminhando, marchando como um bom soldado de Cristo, ou se vamos jogar a toalha e dizer: chega, até aqui já deu, não quero mais, e acabou. Aleluia. Sabe por quê? Vem um apagão na mente. O adversário, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça na vida dele. Aleluia. Apaga da mente de que o fato de que se a pessoa morrer sem Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Nossa, pastor, está sendo radical demais, muito duro. Inferno. Aleluia. Céu é real? É. O inferno também é. Aleluia. Então nós não podemos perder a nossa salvação por conta de algumas lutas, queridos. Aleluia. A luta, ela nos aprimora. Nós criamos resistência. Nós nos aproximamos de Deus.
aleluia, através das batalhas, das guerras, dos conflitos internos, que muitas vezes tenta até impregnar na nossa mente, para desmotivá-la a continuar servindo a Deus. Eu tinha outra palavra aí, estudei um monte de palavras, não, eu vou trazer uma palavra de avivamento para a igreja se alegrar. Não, o Espírito Santo falou, não é essa a palavra que você vai ministrar na igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, tome cuidado para que isso não tire, você não se esqueça daquilo que Deus já fez na tua vida, amém? No capítulo 1 de Neemias, aleluia, Neemias ele começa a orar para o povo de Judá que estava lá no cativeiro, aleluia. E a partir do versículo 5, Neemias fala assim para Deus: olha, Senhor, lembra-te dos teus feitos para com o teu povo. Amém? Então toda a oração de Neemias, aleluia, dizia respeito àquilo que Deus já havia feito para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui no dia 31 dizendo, olha, pedindo para 2026, esquecendo de agradecer 2025, por mais difícil que tenha sido, agradeça. Aleluia. Deus te fez chegar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te fez chegar até aqui. Nós sobrevivemos. Aleluia. Eu tenho o hábito de brincar que a gente vive nessa terra de teimosos que nós somos. Aleluia. Porque está difícil, né? Louvado seja o nome do Senhor. É uma batalha, uma guerra todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para trazer um pãozinho para casa, só Deus sabe. Esses dias os meninos foram me ajudar lá, o Danilo, o Toninho, o Bruno, aleluia, a carregar o portão lá, e eu estava acostumado a ver o pastor de terno, gravata em cima do altar, e o pastor, a real situação do pastor do dia a dia. Aleluia. Não é brincadeira, irmãos. Tem dia que a gente chega em casa exausto, aleluia, exausto, cansado, mas a gente tem que fazer, aleluia, porque nós temos uma grande responsabilidade como provedor do lar. E por que para se dedicar na obra de Deus nós não sofremos até um desgaste até maior do que esse que a gente faz para buscar o pãozinho de cada dia? Aleluia. Nós estamos falando de algo superior, algo mais elevado, que é a salvação da nossa alma. Aleluia. De um Deus espiritual que adora, aleluia, ser adorado. Ele olha para nós aqui nesta noite, aleluia, Ele está procurando corações adoradores, porque são os tais que Deus procura, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui na leitura que nós fizemos, nós já vamos encerrar, aleluia, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, onde nós lemos aqui, Paulo ele não diz, olha, por tudo dai graça. Ele não falou isso. Aleluia. Ele disse, olha, em tudo dai graça. Aleluia. Por quê? Porque certamente aconteceram situações da vida de Paulo que ele não conseguia adorar a Deus, agradecer a Deus, como aconteceu na minha e na sua vida também. Nós passamos por situações que parece que a gente vai sucumbir. E não tem como falar, Senhor, muito obrigado. Não tem. A condição humana, ela grita. Ela quer sobressair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista ele diz lá no Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pare um pouco de pedir, aleluia. Agradeça. Agradeça. Aleluia, glória a Deus. Amém? Porque se você assim focar, trazer assim na sua mente e no seu coração, que todo gesto, palavras ou atitudes, aleluia, que você faz, fala, amém? O seu posicionamento, aleluia, é em gratidão a Deus. Começa a refletir um pouquinho a alegria de Deus em ver que ainda em meio ao mundo corrompido pelo pecado, aleluia, existem pessoas que ainda adoram a Deus e são gratos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na tradição judaica, a oração ela não foi feita para pedir, aleluia. A oração ela foi feita para adorar, amém? Aleluia. O ser humano é tendencioso a pedir, eu quero. Existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus até permite, para mostrar para a gente que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Amém, queridos? Nós já vamos encerrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista ele diz lá no Salmo 100, versículo 4: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Ele não diz assim, olha, entra pelos meus atos pedindo que Deus
entra agradecendo, irmãos. Aleluia. Entra agradecendo. Aleluia. Está doendo, a luta é grande. Agradeça a Deus. Aleluia. Senhor, eu agradeço. Talvez não seja por essa luta, mas por algo bom que Deus te fez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço por ter me tirado do mundo, por ter me resgatado da servidão, tirado das drogas, da prostituição, do crime. Louvado seja o nome do Senhor. De uma vida de ignorância. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, irmãos, o índice de descontentamento é absurdo. Aleluia. Um coração grato, aleluia, alegre, aleluia, o coração de Deus, e posteriormente, aleluia, o nosso coração. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tem aquele louvor lá que diz, né? Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. É uma judiação você deixar a pessoa cantar sozinha. Aleluia. Eu te agradeço. Te agradeço. Vou deixar uma palavra profética para você, para nós estarmos orando. Aleluia. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. Aleluia. Está escrito assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém? Aleluia. Vamos repetir essa palavra? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Vai produzir 100. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo nesta noite, louvado seja o nome do nosso Deus. Não é porque estamos na transição de 2025 para 2026 que vai virar de praxe eu dizer isso para você. Aleluia. 2026 vai ser 2026 abundante de colheita. Aleluia. Depende da nossa postura. Aleluia. Decida hoje como entrar 2026. Aleluia. Porque Deus garante, se nós guardarmos a sua palavra, se nós o obedecermos, o nosso princípio pode ser até pequeno. Aleluia. Mas o final de tudo será grandão. Aleluia. Bem maior. A Bíblia diz que o final de tudo é bem melhor do que o princípio delas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Vamos de louvor, encerrando com